Boa tarde. Eu e o Alan, nós vamos apresentar agora o nosso trabalho de compiladores. A gente vai apresentar as alterações que nós fizemos em cima do projeto dado como base. E para introduzir, a gente começou aplicando duas coisas, a tupla e o dicionário. E depois a gente vai detalhar melhor nossas propostas e tentativas para orientação a objetos e assembly. A tupla, inicialmente, a estrutura de tupla que nós escolhemos foi a estrutura baseada nas tuplas do Python, que é uma estrutura de dados que ela é por padrão imutável e por ser imutável ela não pode ter seus valores modificados durante a execução. Uma vez que ela foi atribuída, ela não pode ser modificada. Os principais usos para ela são para coordenadas, configurações básicas, configurações de ambiente, outras coisas que precisam ser setadas e não podem ser modificadas facilmente, para que exista integridade, né? E por serem imutáveis, quem usa as tuplas, os objetos que usam as tuplas, eles ganham o desempenho no processo. A sintaxe proposta é a mesma sintaxe do Python, é essa sintaxe de elemento 1, elemento 2 e elemento 3 entre parênteses. No código, o que foi modificado foi criada a classe ttuple, que herda da tvalue. Ela tem essa estrutura aqui, é uma estrutura básica que garante que ela seja é, é, quando você concatena uma tupla, gera uma nova tupla, que você pode copiar uma tupla para outra, para salvar na memória, alguma coisa do tipo, e garante a imutabilidade dela. É, a nossa gramática, a atualização da gramática, né? Nós pegamos um tipo atômico, ele pode receber esses tipos aqui, uma lista de expressão, a expressão da tupla de fato e os parênteses, né? Ele vai ter essa estrutura aqui, left par, expressão, right par. Também temos é, é, essa estruturazinha de código simples aqui para diferenciarmos a tupla da expressão parentizada, que é um tipo de expressão que tem em Python. Então, para que isso não ocorresse durante os nossos testes, a gente fez essa pequena função aqui para diferenciar isso. O dicionário, ou dictionary do inglês, é uma estrutura um pouco diferente, é uma estrutura chave-valor. É uma estrutura que vai garantir que o seu tempo de pesquisa seja sempre O de 1, que é um tempo linear sempre, justamente porque ele faz sempre pesquisas coordenadas, sempre pesquisas sabendo quais são as estruturas que você quer atingir, porque existe uma chave e dentro dessa chave, vinculado a essa chave, um valor. Os nossos tokens novos que a gente adicionou para que fizesse sentido usar o dictionary, inclusive baseado na sintaxe do Python, a gente criou o LBrace, que é o left curly brace, e o right brace, que é o right curly brace, que são as chaves que a gente chama, e o colon, os dois pontos, para que a gente tenha a separação chave-valor para que ele obedeça à sintaxe que a gente propôs aqui. Para isso a gente adicionou os seguintes tokens. Aqui no caso são a tradução dos tokens, a tradução dos tokens para o código mesmo em Python, e nós criamos a classe tdict, que é a classe tdictionary, para a gente lidar com as funções do dicionário. A gente pode adicionar, a gente pode pegar, a gente pode remover itens do dicionário. A gramática ela foi atualizada com a seguinte expressão: basicamente, para que ele obedeça a sintaxe que a gente propôs, a gente colocou o left brace e o right brace. Dentro dele, o key value, key value, que é basicamente key value, dois pontos, e o outro chave valor. Bom, sou Alan, né? Agora eu vou falar sobre os tópicos de as propostas que eu estou fazendo, que foram orientação a objetos do nosso projeto. Começar pelo tópico 3.1. Começando a falar que a orientação a objeto é um pouco diferente da programação estruturada, porque no objetos, ela meio que todo o sistema gira em torno de objetos que vão ser as entidades, no caso, que vão ser os conceitos dos problemas, assim. Aí vai ter as classes que vai funcionar como moldes para criar os objetos, aí vai ter os objetos que vão ser instâncias dessas classes e vai ter também os atributos que representam os dados dos objetos. E vai ter os métodos que meio que vão representar os comportamentos, vamos dizer assim. Aí também tem a herança, ela meio que permite reutilizar código e criar hierarquia entre as próprias classes, meio para facilitar o processo. Aí vai ter também o encapsulamento, ele controla o acesso aos atributos. Meio que um atributo A não pode acessar um atributo B, mas ele pode acessar um atributo C, por exemplo. Aí também tem o polimorfismo, que é aquele que se tem que meio que tem dois métodos com o mesmo nome, mas ele pode ter funções diferentes, meio que é isso. Aí meio que para ir
implementar esses conceitos, aí definir uma gramática específica, que é essa que está nesses aí, o classe def, todos são para definir a classe, atributo, enfim, os objetos. Aí a gente também pode baixar um pouquinho mais. Eita, pronto. Os tokens foram adicionados, que foi o de classe para ser class, extend, enfim, tá na foto. Aí a gente implementando, a gente não conseguiu implementar muito bem tudo. Principalmente teve muitos problemas na parte da implementar corretamente a herança e na parte no gerenciamento da hierarquia de símbolos, porque era muito essencial para alinhar os escopos e garantir e facilitar que os atributos e os métodos sejam setados de forma corretamente dentro das próprias classes. Pronto, aí tu pode abaixar que eu vou falar sobre o assembly. Bom, o assembly é outra coisa que a gente estava vendo. O assembly, né, como todo mundo sabe, é uma parte muito importante do compilador, porque ele vai pegar a linguagem de alto nível e vai converter, e é convertido em assembly, executável, para a arquitetura x86 x64. No projeto principal que começou, teve dois arquivos. O principal objetivo era meio que percorrer a ST e traduzir essas suas construções para assembly equivalentemente, né? É isso. Durante esse processo, a gente teve problemas em um tipo em uma parte específica, que foi o suporte a tipos. E foi o suporte dos valores entre int e float. Porque cada um deles meio que exige instruções e registros diferentes no assembly. Porque aí nessa parte a gente tentou e não conseguiu. Outro desafio que a gente teve foi como compreender e implementar corretamente o gerenciamento dos registradores. Porque a gente ficou na dúvida tipo assim, decidir quais registradores a gente usar em cada operação. Enfim, a gente não conseguiu implementar essas duas partes. Pronto. Basicamente, é isso. Tem mais uma coisa, mais? Não, só Falar? isso mesmo. Obrigado, professor.